Continuando, então Sansão disse a seu pai, depois de receber aí uma espécie de advertência: olha, não há mulher na nossa terra para que você possa buscar uma mulher dos filisteus para se casar? Então Sansão disse a seu pai: busquem essa mulher para mim, porque é só dela que me agrado. Aqui no verso 3. No verso 4 está dito o seguinte: mas o seu pai e a sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois este procurava ocasião contra os filisteus. Então quer dizer que Deus, de novo, moldou a história de Sansão no sentido de fazer com que Sansão buscasse uma mulher dentre os filisteus e não dentre o próprio povo de Israel. Porque no passado Deus determinou que os filhos de Israel buscassem mulheres para se casar dentro do próprio povo de Israel. E não fora do povo de Israel, mas o próprio Deus agora, com relação a Sansão, ele intervém no coração de Sansão, na mente de Sansão, de tal modo e faz com que Sansão deseje uma mulher dos filisteus. E aí, meu querido pastor Sérgio Monteiro, o senhor ainda vai continuar afirmando ante estas evidências escriturísticas de que Deus não molda a história de vidas individuais, de pessoas, do ponto de vista individual? Para encerrar esse vídeo, eu gostaria de ler 2 textos, eu acho que é o suficiente para a gente encerrar esse vídeo. O primeiro deles se encontra em Daniel capítulo 4. Leiam comigo. Daniel, capítulo 4. Versículo 35. Todos os moradores da terra são considerados como nada. E o Altíssimo faz o que quer com o exército do céu e com os moradores da terra. Não há quem possa deter a sua mão, nem questionar o que ele faz. O Altíssimo faz o que quer com o exército do céu e com os moradores da terra, pastor Sérgio Monteiro, e ninguém tem direito de questioná-lo. Deus molda a história individual, sim. Porque Ele é Deus, Ele pode fazer isso. Só Ele tem autoridade para fazer isso. Ele faz o que bem entende e ninguém tem moral para questioná-lo. É isso que a palavra de Deus diz. Eu poderia ler mais textos, mas eu indico para você que está assistindo esse vídeo, leia todo o capítulo 9 de Romanos e veja lá se Deus não tem o poder de moldar a história de quem Ele quer, de quem Ele quiser. Leia lá. Para encerrar o vídeo, eu quero que você leia junto comigo aqui agora os Salmos 33, 13 e 14. Salmos 33, 13 e 14. O Senhor olha dos céus e vê todos os filhos dos homens. Lê até o 15, tá? Do lugar de sua morada, observa todos os moradores da terra. Ele, que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Deus que forma o coração de todos os moradores da terra. Se você tem em mente que coração é uma metáfora carinhosa para a mente, este versículo que eu acabei de ler aqui agora, ele se torna extremamente relevante, importante e grave. As implicações desse verso 15 se tornam importantíssimas e devem ser notadas e observadas, levando-se em consideração o quê? Que coração, na Bíblia, é metáfora para a mente. Deus molda. Ele não só molda, Ele forma o coração de todos os moradores da terra. Ele que forma o coração. É Ele que forma a mente. Isso não significa que o ser humano seja um bonequinho nas mãos de um Deus caprichoso. Isso não significa que o ser humano não tenha vontade própria. Não é isso que significa.
As coisas não são assim, 8 ou 80. Nós não temos como entender isso aqui, isso é um mistério que pertence só a Deus. Como é que ele faz isso? Como é que ele forma a mente das pessoas? Como é que ele forma? Como é que ele faz isso? Sem tornar as pessoas bonequinhas ou bonequinhos nas suas mãos. O homem tem responsabilidade pelos seus atos. Claro que tem. A Bíblia fala e afirma isso. Mas a Bíblia também afirma que Deus molda o destino de seres individuais. Nós acabamos de ler evidências textuais, escriturísticas disso. Deus molda, Deus forma, Deus intervém. Ele faz o que Ele quer dos moradores da terra. Ele é Deus e ninguém tem direito de questioná-lo. Então nós temos que admitir as duas coisas. A soberania de Deus não impede que Ele molde individualmente quem quer que seja. A soberania de Deus não impede Deus de fazer isso. Assim como a Bíblia também afirma que há responsabilidade humana nas ações dos homens. O homem tem responsabilidade sobre as suas ações. São duas coisas que a Bíblia afirma. Parecem ser contraditórias, mas para nós que somos seres humanos débeis, medíocres e pobres diante desse Deus infinito, maravilhoso, glorioso, Rei dos reis, império e soberania pertencem e glória pertencem a Ele somente. É por isso que a Bíblia diz, olha, Deus faz o que Ele quer dos moradores da terra e você não tem a moral para questioná-lo. Mas que Deus molda a história de forma individual, Ele molda sim. Assim como Ele pode moldar a história de modo coletivo. Também creio nisso. Basta Ele querer. Basta Ele querer. Vou ficando por aqui. Um outro exemplo de que Deus transforma as circunstâncias, como nós cremos, eu afirmei isso, a afirmação do pastor Sérgio Monteiro, né? Deus transforma as circunstâncias, na vida de José, né? Gênesis 50, 20 deixa isso muito claro, né? Tudo que os irmãos de José fizeram contra ele, de mal contra ele, estava nos propósitos de Deus. Fazia parte dos propósitos de Deus. Leia Gênesis 50, 20, você vai entender o que eu estou falando. Deus molda a história de modo individual? Sim. Deus molda a história de modo coletivo? Sim. Ele é Deus. Ele pode. Só Ele tem condições de fazer isso. Fica por aqui essas 3 objeções que eu fiz a 3 afirmações do pastor Sérgio Monteiro. A quem eu respeito. Respeito. Como homem de Deus, como ser humano, pai de família, como pastor. Só que as afirmações que ele fez são afirmações que se chocam com a palavra de Deus. E é isso que a gente está fazendo aqui. A gente está desmascarando a teologia adventista. Deus abençoe você que assistiu esse vídeo até agora, em nome de Jesus. Amém.